Olá, nono ano, lindo do meu coração, amores da vida da titia. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Não sei para quem está assistindo isso de manhã, de tarde, de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai dar continuidade à matéria de produção textual, né, de redação, e vamos falar sobre a unidade 9 da apostila, tá, do livrinho 4, que vai tratar, né, sobre esse gênero textual chamado entrevista. É entrevista, né? Possivelmente, né, vocês devem conhecer, né, o que é uma entrevista, né? Geralmente, quando você vai fazer uma entrevista com alguém, quer dizer que você quer saber algumas coisas, né? Ah, eu vou entrevistar alguém, né, para ter algum objetivo, né? Então, você vai para ter um objetivo. Ok. E aí, dentre esses objetivos, né, depende se vai ser uma entrevista, né, vai ser algo ali na hora, rápido, que você, né, papum, ping-pong e tal, a pessoa vai falando, aí só um instantinho. Ai, gente, dá vontade de espirrar no meio do vídeo. Isso só acontece comigo, não é possível. Enfim, e aí vai depender, né? Se é algo rápido, se você quer uma entrevista rápida, se você quer saber algo mais aprofundado, né? A entrevista serve, é um gênero textual de grande valor, porque você faz uma pesquisa, né? Ela serve até como fonte de pesquisa. Porque, imagina, né? Você está querendo saber como que é a vida, sei lá, de um professor na escola. Aí você vai entrevistar o quê, né? Vai atrás de professores e perguntar para eles, né? Como que é e tal, a relação deles com a sala de aula, tudo o que você tiver curiosidade. Não só com professores, mas, assim, vocês já escolheram o que vocês querem fazer? Imagina, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pintor, eu quero ser cantor, eu quero ser artista, e assim por diante. Às vezes a gente tem as nossas dúvidas. E a gente, para conversar, a gente pode conversar simplesmente, ou a um nível mais formal, a gente pode entrevistar alguém, né? Para colher informações dessa pessoa. Então, a partir disso, vamos, né, colocar as caras aqui no conteúdo e vermos juntos, né, como que esse gênero acontece aí, como que ele é visto aí na sociedade. Vamos lá. Maneiras de ler. Até pouco tempo atrás, vinculava-se o livro ao papel e à impressão. Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, essa percepção teve que ser alterada, pois os mesmos conteúdos antes veiculados apenas em papel passaram a estar disponíveis, também em outros formatos. Com relação a essa realidade, vamos ler o texto a seguir. A teoria de que os livros impressos irão sobreviver por mais 500 anos. Há quem considere as livrarias um espaço sagrado e livros objetos sagrados. Há quem prefira os e-books que estão pipocando na internet. Ou melhor, os e-books interativos, aqueles que reúnem texto, áudio, vídeos, jogos, infográficos, documentários e ilustrações em uma mesma obra. Você pode ler o texto, ouvir um áudio, ver um trecho de um documentário e interagir com um jogo, tudo ao mesmo tempo. Com todo esse dinamismo, é possível passar horas lendo e interagindo com o conteúdo, sem sentir o tempo passar. Os livros eletrônicos têm ainda outras vantagens em relação às obras impressas. Eles são mais acessíveis, a entrega é imediata, não gastam papel e abraçam a ideia da sustentabilidade. Com todo esse apelo, será que os livros físicos irão sobreviver nos próximos anos? Inúmeros debates aconteceram prevendo a real possibilidade do fim dos livros impressos. Mas já passaram anos e nada aconteceu. As livrarias continuam sendo frequentadas, contrariando expectativas. As vendas de títulos impressos nas principais livrarias dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália subiram em 2014, segundo o Financial Times. Meu inglês está apurado aqui. Adam Stan, não sei ler o nome dessa pessoa, Sterberg, não sei, gente. Adam, vou falar só do Adam. Adam tem uma teoria de que os livros físicos serão atrativos por mais 500 anos. Ele, que é editor da New York Magazine
e autor de Enemy, não sei, e dessa Shovel-Ready, deve ser isso, tem motivos para gostar, perdão. Ele, né, no caso o Adam, tem motivos para gostar realmente da coisa física. Portanto, veja a seguir se você concorda com o pensamento dele. A sua teoria é de que livros físicos são diferentes, de que nós ficamos orgulhosos em ter livros, em olhar para eles, em guardá-los nas nossas estantes. Mais do que isso, para ele, a experiência de ler um livro é muito diferente da experiência de ouvir uma música num MP3, ou num CD, ou num vinil. Seja qual for o meio em que a música é entregue, a música continua a mesma. E realmente não importa o formato que ela chega, né? O formato que ela chega. Adam encontra diferenças entre ler um livro e ler um e-book. A experiência física de ler um livro lhe parece diferente. É uma sensação diferente. Cheira diferente. A memória de ter lido será diferente. Você sente fisicamente o peso do que leu e do que irá ainda encontrar. Ao final da leitura, você pode fechar o livro com aquela pancada gratificante, tipo, né? Pega o livro e faz assim. Essas são experiências muito diferentes. Até as capas dos livros têm seu valor, contrasta Adam. O jeito que elas se desgastam, se rasgam, revelam todos os sinais do nosso apreço pelo livro. É verdade, porque se você lê muito, se você pega muito livro, abre muito, ele já fica totalmente diferente de como ele veio, né? Às vezes fica meio desembeiçado, né? A tinta sai, aí fica rasgando. Então, entende-se que um livro rasgado, um livro antigo, né, é de tanto uso, quer dizer que você gosta muito do livro, tá? Todas essas sensações físicas descritas por Adam são memoráveis, sem dúvida. Mas será que nós, seres humanos, daqui a 500 anos, iremos continuar valorizando essas qualidades físicas? Já sabemos que os millennials, a geração mais multitarefa de todas, acostumada a dividir a atenção com diversas coisas ao mesmo tempo, considera o e-book interativo o paraíso. Né? Considera o e-book interativo o paraíso. Por outro lado, os leitores mais tradicionais e que preferem ter a tranquilidade de fazer uma coisa de cada vez podem considerar o inferno. Novas tecnologias irão surgir, mais avançadas do que o holograma e a realidade virtual, tal qual como as conhecemos hoje, permitindo às futuras gerações desfrutarem os dois mundos, o das sensações físicas e o da imersão total no conteúdo. Possivelmente, daqui a 500 anos, a forma de consumir um conteúdo, seja ele para divertir, educar ou informar, será muito diferente de qualquer coisa que conhecemos hoje. E você, acredita que os livros físicos permanecerão? Qual o seu formato preferido, impresso ou digital? Bom, a partir dessa leitura toda, né, o que acontece, né? A gente vê aqui um título, né, bem chamativo, inclusive, a teoria de que os livros impressos irão sobreviver por mais 500 anos, tá? E aí tem as informaçõezinhas aqui que procedem, né, que vêm depois aí, né? Há quem considere as livrarias um espaço sagrado, livros objetos sagrados, né? Essa linguagem mais chamativa aí meio que para induzir o que a gente vai ver aí ao longo do texto. E aí, aqui uma breve explicação, basicamente, né? Esse primeiro parágrafo todo aqui que a gente leu. Parágrafo não, esse primeiro enxertozinho que a gente leu. Basicamente nos situou, né, na leitura. E quando a gente foi para essa segunda página, aí aqui o negócio mudou de figura, né? Aqui, mal ou bem, algumas informações foram usadas para poder justificar o porquê, né, de talvez os livros ainda sobreviverem 500 anos. E para isso foi usada, né, a opinião, né, o ponto de vista de uma pessoa chamada Adam. E ao longo do texto, na verdade, aqui desse segundo parágrafo até mais ou menos aqui, né, todas essas sensações descritas por Adam, tudo isso foi que Adam disse. Então, para a gente chegar a esse posicionamento de Adam, para a gente saber o que o Adam, né, esse cara maravilhoso que é editor aí da New York Magazine, né, e autor de outras duas, né, ali em cima, né, autor de Near Enemy e de Shovel Ready,
para a gente saber o que ele pensa, ele, né, precisou passar por uma eu ia falar um termo, mas vocês não sabem que termo é esse. Então, ele precisou passar por uma coisa de perguntas, né? Por uma coisa de pergunta e resposta, basicamente. Por uma entrevista, né? Eu não queria falar o nome em si do gênero, mas já estou falando. Ele passou por uma entrevista, com certeza alguém chegou e perguntou para ele: então, Adam, o que, que você acha? Os livros, eles vão sobreviver nos próximos anos? Por que, que você acha que os livros impressos, eles são diferentes do e-book? Quais são as características que eles trazem para a gente que os e-books, por exemplo, não trazem? Mas quais seriam os pontos positivos disso e os pontos negativos? Imagino que todas essas perguntas devam ter sido feitas para Adam, e ele respondeu, e a partir do que ele respondeu, a pessoa, né, que escreveu isso aqui, que está aqui embaixo o nome com certeza, não está o nome, mas é o Futuro das Coisas, a teoria de que os livros impressos irão sobreviver mais, aqui embaixo, é de alguma revista, né, a pessoa, então, da revista que escreveu, foi lá, entrevistou Adam, viu o que ele queria falar, né, pegou todas as informações e construiu aí essa meio que uma reportagenzinha, tá? E mostrou para a gente, dentro dessa reportagenzinha, por que, né, informações sobre, né, a entrevista feita por Adam, com Adam, tá? E aí, dentro dessa noção toda, o que, que a gente pode começar aqui a falar? O texto que você acabou de ler, ele foi estruturado com base nas afirmações de Adam Sternberg. Uma das formas de coletar informações é a entrevista, um gênero textual específico do jornalismo informativo, que é utilizado tanto para a constituição de uma reportagem, né, que que são aquelas informações que são trazidas para a gente de uma maneira mais desenvolvida, né, quanto para uma entrevista estruturada, né? Você pode ter um texto assim, eu falo assim, gente, faz uma entrevista aí para mim, entrevista um aluno, um amiguinho de sala. Aí você vai, pensem nas perguntas e aí vocês vão fazendo, vão anotando as respostas. Pode ser, oi, qual é o seu nome? Meu nome é Camila. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Qual é o nome dos seus pais? Meu pai se chama Décio, minha mãe se chama Eli. Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos. Então, assim, né, alguém me perguntando isso. Isso é um sistema de entrevista, né? É formado a partir de perguntas e respostas, tá? E isso é uma entrevista estruturada, é onde você pensa, né, o que você quer perguntar para a pessoa, coloca ali aquelas informações, né? Tipo, pergunta número 1, o que eu vou perguntar? 2, o que eu vou perguntar mais? 3, 4. Vou fazer 10 perguntas. E aí, isso é uma entrevista estruturada, né? Que você pensa, planeja, projeta e até mesmo você pode fazer tipos de perguntas para induzir a pessoa a responder o que você quer. Isso acontece muito no jornalismo, né? Nos repórteres que chegam, entrevistam um deputado, né? Alguém assim de grande, por exemplo, alguém que fez alguma coisa errada e diz que não fez. Aí você pode ali no linguajar mesmo induzir a pessoa a responder algo errado. Algo errado não, a simbolar, né? E assim por diante. De maneira geral, uma entrevista é um processo de comunicação e interação entre duas partes, em que pelo menos uma delas tem um objetivo determinado anteriormente, né? Então é o que eu disse, né? O objetivo, o meu objetivo é saber mais sobre uma informação. Ok, meu objetivo é que aquela pessoa se enrole e se entregue. Opa, vou fazer perguntas capciosas. E assim por diante. Para jornalismo, a entrevista é a técnica utilizada pelo repórter a fim de alcançar conteúdos de interesse jornalístico, usando para tal objetivo perguntas e respostas. Com os dados obtidos por meio da entrevista, o repórter pode montar um texto corrido, né, uma reportagem, como a gente acabou de ver, em que as declarações são citadas entre aspas, né, também. Tá? Você pode ter no caso do que a gente viu aqui, as informações não estão entre aspas, tá? Tendo tipo uma paráfrase, né? Um discurso indireto, tá? O Adam disse que não, ok? Quando a gente usa as aspas, é o discurso literalmente da pessoa, né? O que a pessoa falou, é a fala dela, né? Então, isso também pode ser usado, tá? Em que as declarações são citadas entre aspas, ou pode preparar a transcrição desse diálogo em uma entrevista chamada ping-pong, né?
entrevista chamada ping-pong é essa coisa de pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Para isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, de entrevista ping-pong que eu vi, que eu procurei aqui no YouTube rapidinho, tá? A nível só de curiosidade mesmo. Opa, cadê? Ah, tá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É a entrevista do Tadeu Schmidt. Ele é o apresentador do Fantástico. Vamos ver, ó. Entrevista Tadeu Schmidt, ping-pong na prática. Ó, tá vendo? Ping-pong Tadeu Schmidt. Vamos lá. Carrega vídeo. Eu sou o Tadeu Schmidt, apresentador do Fantástico. Tem um monte. Tem um monte. Tenho muito orgulho de ter feito um novo formato para os gols, para o VT de gols dos telejornais. E aí fiz uma coisa nova, que acabou sendo depois seguida por outros profissionais e que mudou a forma como se apresenta os gols da rodada para o telespectador. Então esse talvez seja o ponto máximo da minha carreira. Bom, queridos, a aula foi... Deixa eu só tirar aqui. Tchau, tchau.